Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Então, o tema do nosso recolhimento de hoje é sobre a fé e particularmente dentro do tema fé, que é muito amplo, né? Pede-se que falemos sobre a fé operativa, isto é, aquela fé que se traduz no nosso comportamento. A fé que, de certa maneira, não fica apenas num conhecimento intelectual, mas que se traduz em obras. Como dizia o apóstolo São Tiago, ele dizia na sua carta que a fé sem obras é uma fé morta. Então, antes de entrarmos nesse tema diretamente da fé operativa, acho que seria muito bom nós falarmos um pouquinho do que é a fé, do ponto de vista intelectual, né? Do ponto de vista em que nós adquirimos os conhecimentos da doutrina, os conhecimentos da nossa fé. Então vamos, primeiramente, ler o que nos diz o Catecismo da Igreja com relação à virtude teologal da fé. Porque nós sabemos que no momento do batismo, Deus nos concede de uma forma infusa, Ele concede a fé, a esperança e a caridade. São três virtudes que nós conhecemos como virtudes teologais, ou sobrenaturais, né? Então, no momento que nós recebemos a fé, logicamente essa fé é uma fé incipiente, né? Ela deve ser, com o tempo, desenvolvida, devemos fazer com que ela cresça. Então, o Catecismo diz que a virtude teologal da fé é definida no Catecismo da Igreja como a virtude pela qual cremos em Deus e em tudo o que Ele disse e o que revelou aos homens, bem como aqui a Santa Igreja nos propõe para crer, porque Deus é a própria verdade. Bom, então, essa definição é muito interessante, porque aqui já nos diz o que é a fé. Isto é, a fé é aquilo que acreditamos, é aquilo que Deus nos ensinou, né? Nós sabemos que nós podemos ter uma fé que é uma fé humana, né? Quando eu tenho confiança em alguém, essa pessoa me diz uma série de coisas e eu acredito nela, por amizade, né? Ou por parentesco, por simplesmente uma confiança que eu tenho nessa pessoa. Então essa pessoa me diz uma série de coisas, eu acredito, mas sem ter visto, né? Sem ter comprovado. Isso acontece muito quando às vezes fazemos uma viagem e depois dizemos isso a um amigo nosso: olha, fiz isso, fiz aquilo, vi tais coisas, né? Então eu acredito naquilo tudo,
pela pessoa que está me transmitindo. A pessoa que está me transmitindo não quer me enganar, então eu acredito sem ter visto. Bom, de certa forma, é assim que fazemos com Deus, né? Então Deus nos revelou uma série de coisas, né, através da Sagrada Escritura, da Bíblia. Quando nós lemos a Sagrada Escritura, então nós acreditamos em tudo aquilo, porque quem revela é o próprio Deus, que é o qual nós temos uma grande confiança. E Deus, nós sabemos que Deus não pode nos enganar e nem enganar-se, né? Deus é a verdade. Então, na medida que nós vamos conhecendo com profundidade a Sagrada Escritura, vamos conhecendo todo o percurso que Deus realizou para a salvação do homem, que é conhecida como história da salvação. Jesus Cristo nos ensinou também uma série de coisas muito mais próximas, mais do que o Antigo Testamento, para que nós vivêssemos aquilo que Cristo nos ensinou. Por exemplo, as parábolas, mas as bem-aventuranças, por exemplo, que dão-nos norte, né, para a nossa vida. Então, Cristo, aquilo ali veio de Deus para cada um de nós, bem-aventurados os pobres, né, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os mansos, etc. Então, Deus, através de Jesus, vai nos dando umas linhas de conduta, e que nós sabemos que se eu sigo, né, essas bem-aventuranças da minha vida, então eu serei feliz. E se não sigo, ficarei na tristeza. Então Deus sempre vai nos dando nortes, né, para a nossa vida, vai nos dando a verdade. Então o primeiro conhecimento, né, que se deposita a nossa fé é sempre a Sagrada Escritura, que é a própria Palavra de Deus. Em segundo lugar, a fé também se deposita para nós católicos sobre a tradição. Então, o que é a tradição na Igreja Católica? A tradição da Igreja Católica é um conjunto de santos que escreveram sobre a Sagrada Escritura. E esses santos que nós conhecemos como padres da Igreja, quando ouvirem essa expressão, né, padres da Igreja, são santos que interpretaram a Sagrada Escritura. E esses santos mais ou menos vão até o século VII ou VIII, mais ou menos por aí, tanto no Ocidente como no Oriente. Então, quando nós lemos, por exemplo, um Santo Agostinho, imagina que temos lido alguma coisa sobre Santo Agostinho, não somente Confissões de Santo Agostinho, que é a vida dele, a autobiografia, mas, por exemplo, escritos de Santo Agostinho sobre o Evangelho de São João. Então, Santo Agostinho escreve de uma forma assim, muito profunda o que São João nos ensinou e interpreta tudo aquilo. Então, isso aí, para nós, é uma fonte de verdade, é uma fonte da nossa fé. Quando nós pegamos, por exemplo, São João Crisóstomo, né, as suas epístolas, as suas cartas, os seus comentários, né? Quando nós pegamos, São Policarpo, né? Hoje, se não me engano, é festa de São Policarpo, né? Em função também da Quaresma, a gente acaba não comemorando a festa de São Policarpo. Então, quem foi São Policarpo? Foi discípulo de São João. Então, imagina, quando São Policarpo escreve alguma coisa sobre São João, ou sobre seus escritos, o negócio é muito sério. Não que os outros não sejam, né? Mas ele conviveu com São João, ele ouviu São João, né? E ele colocou por escrito aquilo que ele ouviu. Então, aquilo que ele deixou por escrito para nós, que está dentro da patrologia ou dos padres da Igreja, isso para nós é uma riqueza muito grande.
É a verdade que está ali, né? Isso para todos os santos que nós conhecemos até o século VIII, esses padres que escreveram para nós, né? São Jerônimo, por exemplo. São Jerônimo traduziu a Bíblia toda, levou 22 anos para traduzir a Bíblia toda para o latim. Aí veio a Vulgata, a famosa Vulgata, né? Então imagina assim, quando São Jerônimo vai traduzindo, ele também vai interpretando e deixou-nos muitas coisas escritas. Então esse conjunto todo, né, que vocês hoje em dia podem adquirir, nas Paulinas tem uma boa produção, há pouco tempo saiu de uma outra editora também uma boa tradução, de toda a patrologia. Então imagina, todos os escritos desses santos que chegam até nós depois de tantos séculos, isso ali também é a verdade. Então ali para nós é conhecida como a tradição. Então a Igreja Católica tem, em primeiro lugar, o Evangelho, o Novo Testamento, o Velho Testamento, temos também a tradição e temos mais um reforço, que é o magistério da Igreja, né? Então, o magistério, pela própria palavra já nos diz, magistério é ensinar, né? Então, o próprio magistério, através das encíclicas papais, né, das cartas papais, né, mesmo através de um documento vindo de algum dicastério da Igreja Católica, tudo isso vai chegando para nós, tanto do passado como do presente, chega para nós também através não somente a interpretação da Bíblia, mas dando-nos rumos daquilo que é a verdade. São José Maria Escrivá, ele dizia que a nossa fé, e agora falando da fé que estamos dizendo agora, intelectual, da fé que é o conhecimento da verdade. Quando ele nos falava dessa fé, então São José Maria, ele dizia que a nossa fé não pode ser a fé de um carvoeiro. Bom, então quem são os carvoeiros da época dele, né? É muito provável que ele tenha convivido com homens que trabalhavam nas minas de carvão. E esses homens eram homens muito bons, pelo que eu posso perceber, homens muito bons, piedosos, né, que frequentavam a igreja, até provavelmente tinham uma vida de oração, né? Se fosse nos dias atuais, participariam do terço dos homens, por exemplo, né? Homens bem piedosos que participavam dessas atividades pastorais. Porém, o seu conhecimento da doutrina da igreja era muito pequeno. Acreditavam, né, talvez por uma certa tradição familiar, ou porque os pais frequentavam a igreja, ou porque os pais transmitiram, e de fato transmitiram coisas muito boas, eram homens muito bons, porém tinham pouca formação intelectual da doutrina. Então ele dizia assim, que a nossa fé não pode ser a fé como deles. Isto é, a nossa fé tem que ser uma fé piedosa. Eu rezo, vou na missa, né? E me dedico, talvez até alguma atividade pastoral dentro de uma paróquia, porém, eu tenho que ter conhecimento. Tenho que ter doutrina. Isto é, a minha fé não pode estar apenas baseado numa superficialidade um pouquinho mais piedosa, e nem a minha fé pode estar baseada num sentimentalismo, que é o que acontece muitas vezes hoje em dia, né? Muitas vezes as pessoas vão na missa, ou vão por tradição familiar, né? E muito bem, pois isso é bom, não estou dizendo que não seja, mas como seria bom se você fosse na missa sabendo o que é a missa, né? Você está assistindo ali o próprio Cristo, não é?
a memória, a lembrança, ou mais ainda, né, o próprio Cristo se entregando de novo para cada um de nós na Santa Missa, como uma oferenda perfeita e agradável a Deus. Então, é uma renovação do sacrifício incruento da morte de Cristo na cruz. Isso é a missa. Então, quando eu vou na missa, eu não vou porque eu gosto do padre, ou simplesmente porque também eu gosto muito da homilia, que o padre, lógico, tem que ter boas homilias, né? Tem que ser uma pessoa simpática, sem dúvida, né? Isso faz parte das virtudes humanas, até de um sacerdote. Mas eu não vou por esse motivo. Eu vou na missa porque eu sei o que é a missa. Eu recebo a Eucaristia sabendo o que estou recebendo. Porque muita gente, às vezes, vai na missa ou pelo padre, ou porque naquele dia se sentiu bem. É um negócio estranho, né? Então, quando você não se sente bem, você não vai na missa? Então, o que falta nessa pessoa? Falta conhecimento, falta formação, falta doutrina. Por isso que todos vocês que frequentam a obra já faz um tempo, perceberam que no Opus Dei nós damos fundamentalmente doutrina. E mais doutrina. E mais doutrina. Nós damos ideias que aprofundem, que cresçam, que leiam. Né? Uma das primeiras coisas que eu sempre insisto na direção espiritual é, primeiro, ler o Novo Testamento. Pode ler o Velho também, mas primeiro o Novo. Conhecer a vida de Nosso Senhor. Saber o que Cristo nos indicou. E em segundo lugar, já dou um livro para a pessoa ler. Por quê? Porque nós temos que ter conhecimento da nossa fé. Então, nós não podemos ter uma fé de carvoeiro. Nós temos que ter uma fé que se baseia na doutrina, na formação verdadeira, buscar a verdade. O homem precisa encontrar a verdade das coisas. E dizia São José Maria também que o grande mal do mundo, o grande mal do mundo é o pecado, sem dúvida nenhuma. Né? Isso que acaba com o ser humano, né? Mas um dos grandes males do mundo, o que é? É a ignorância. A ignorância religiosa. Não sabem as coisas. E às vezes, quando vão à paróquia, quando vão ao meio de formação pastoral, também não ensinam direito. Ou tendem a um pouquinho mais ao sentimentalismo. Né? Ajuda, sem dúvida nenhuma, o sentimentalismo. Ajuda a mexer no coração. Mas se você não dá um alimento sólido, a pessoa não consegue se manter. Agora, quando você dá uma doutrina correta e explica as coisas, então as pessoas saem dali iluminados pela fé. Quando nós ouvimos falar isso, que devemos ser iluminados pela fé, o que significa para nós? Que eu sou iluminado pela doutrina verdadeira. Isso me ajuda muito. Quantas pessoas que se converteram, né, há pouco tempo, e o que estavam buscando? Estavam buscando a doutrina, estavam buscando a verdade. E quando encontram a verdade, né, através de um padre que lhes deu uma boa formação, nossa, a pessoa abraça aquilo ali e diz, não deixo mais. Então é isso que nós precisamos hoje em dia. Ter mais formação intelectual, ter uma fé intelectual, que é a primeira coisa para a fé operativa. Né? Você só pode dar aquilo que você tem. Então, se você não tem na cabeça uma boa formação, você não vai ser aquilo que Deus quer. Não adianta. Não vai ter a fé operativa. Então, de lado, vamos deixar, desde agora, a nossa ignorância por alguns temas que perguntem. Né? Muitos aqui já têm direção espiritual, podem tirar as dúvidas sobre moral, né? Dúvidas sobre como proceder, até no campo ético profissional.
né? Então, muita gente me pergunta, olha, isso estou fazendo na minha empresa, é um caminho correto ou não é? Então, a fé cristã, também do ponto de vista moral, nos dá rumos verdadeiros. A pessoa fica muito contente. Olha, puxa, que bom que eu tenho esse rumo. Eu não fico perdida, né? Eu não fico desorientada, né? Então, é necessário, primeiro, que nós façamos um propósito de crescermos na nossa formação de fé intelectual. Formar-se através da leitura, formar-se através dos nossos recolhimentos, que sempre vemos tratando de temas diferentes, formar-se através dos círculos, que muitos daqui têm círculos dados para alguns supernumerários, formar-se através de algum curso básico de formação católica. Então, se às vezes a pessoa está meio incipiente nessa formação, não tem nenhum problema. Busca algum curso de formação católica, que nós damos, aqui tem vários grupos, e começa a receber a sua formação, né? Quando nós nos deparamos com a catequese, não somente a catequese de criança, mas a catequese de adultos, a catequese sempre ensina 3 coisas. Isso não muda nunca, né? Ensina você a conhecer o credo, né? Em particular, os 12 artigos do credo, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, né? Criador do céu e da terra, etc. Cada um desse aí é um artigo. Então vamos a estudar com profundidade, não apenas decorar, mas saber com profundidade cada um deles. Saber os sacramentos, os 7 sacramentos, descobrir direitinho a instituição do sacramento, o sujeito, o ministro, as palavras, né? A matéria do sacramento. Então, saber tudo isso. E depois a moral, que é nos dada pelos 10 mandamentos, depois os mandamentos da igreja e as bem-aventuranças. Então, ali estão depositados a nossa moral, né? Então, se nós temos essas 3 coisinhas assim bem claras na nossa cabeça, a nossa vida se torna muito mais fácil, não seremos enganados, né? Não seremos assim levados daqui para lá, né? Como se fosse um vento, né? Que vai nos levando de um lado para o outro, mas seremos pessoas firmes naquilo que nós temos no coração e na cabeça. Então a formação é muito importante. E depois também a obra, o Opus Dei, sempre incentiva muito, né? Esses cursos tão bons aí que a gente pode fazer pela internet, tem cursos excelentes de formação cristã, formação filosófica, material católico bom, que leva a verdade para a gente, né? Então aproveitar para fazer isso, isso vai enriquecer a sua fé. Então quando a gente diz assim, preciso crescer na fé, concordo, mas depende muito de você, né? Depende muito do seu esforço pessoal de realmente querer descobrir cada vez mais a fé cristã. Bom, então tendo essa formação toda intelectual, agora nós vamos levar isso para a nossa vida. A fé operativa. Se eu tenho uma boa formação, naturalmente eu vou viver conforme aquilo que eu sei, conforme aquilo que eu sou, né? São Paulo, ele tem uma frase bem pequenininha, assim, bem simples, que ele demonstra assim como era um grande homem, né, São Paulo. Ele diz assim, sou o que sou pela graça de Deus. Então, eu penso da seguinte maneira, nós devemos hoje sermos cristãos verdadeiros pela graça de Deus e pelo conhecimento que nós temos da fé. Se eu acredito numa verdade, eu devo seguir aquela verdade. Eu devo colocar-me numa posição de obediência daquela verdade e aplicar aquela verdade à minha vida. Senão, nós seríamos hipócritas.
E muitas vezes Jesus jogou na cara das pessoas, principalmente alguns judeus, que eles eram hipócritas, né? Por fora pareciam algo bonito, né? Como sepulcros caiados, mas por dentro cheio de ossos, maldade, né? Ciúmes, inveja, etc., né? Então, como é que nós devemos ser, então, externamente? Devemos ser aquilo que nós somos por dentro. Então, funciona assim. Se aqui, vamos pensar assim, se aqui eu sou o X, lá fora não posso ser Y. E muitas vezes, há muitas pessoas que vão à missa, né? Às vezes até pessoas que participam de muitos ministérios pastorais, que dentro daquele ambiente, dentro daquilo ali, são X. Mas sai para lá fora, são o demônio, Y. Né? Então isso que tem acontecido muito com os cristãos, né? Quer dizer, se você aqui dentro é de uma forma, lá fora também tem que sê-lo. Isso tem um nome e é uma virtude. Chama-se unidade de vida. Eu preciso ser uma única pessoa em todos os lugares em que eu esteja. Por quê? Porque as pessoas sabem que eu sou uma pessoa cristã, católico, pai de família, é uma pessoa que tem a cabeça no lugar. Então nós não podemos escandalizar os outros. Temos que ter um cuidado muito grande com o nosso comportamento. Então você tem que ter essa unidade, isto é, uma única peça. Se aqui dentro eu sou de uma forma, lá fora também eu sou. Né? Senão existe uma separação, né? E quando há uma separação, há alguma coisa estranha, né? Quando você é de um jeito no ambiente, de outro jeito em outro ambiente. Então essas separações nunca são próprias de uma pessoa normal, né? É uma coisa assim muito estranha querer fazer uma espécie assim de maquiagem, né, da nossa vida, ou uma espécie assim de teatro, né? Então lá fora eu assumo papéis diferentes do que eu sou realmente, né? Então não importa o que me digam, não importa o que me falem, né? Eu atuo dessa maneira sempre. Por quê? Porque eu sigo a verdade. E a verdade, como dizia nosso Senhor Jesus Cristo, a verdade irá nos libertar. Né? Então, quando São Tiago nos diz que a fé sem obras é morta, isto é, significa que a fé sem obras, que significa que a pessoa não tem fé. No fundo é isso. Né? Se você não vive aquilo que você ensina, então você não é um homem verdadeiro. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo tinha dentro de si toda a moral, toda a formação, imagina a parte intelectual de Deus, né? Deve ser uma coisa assim maravilhosa, né? Então Jesus, nós sabemos que antes de ensinar, ele já vivia. Ele já sabia das coisas. E sabendo, vivia. E depois ensinava. Por isso que as suas palavras tinham muita autoridade. Como seria bom, né? Lógico, nós primeiro temos que aprender, né? E depois nós vivemos. Mas na medida que você aprende alguma coisa, e esclarece alguma coisa, então viva aquilo que você aprendeu. Então esse é o grande poder, veja, o grande poder que tem os católicos. Veja, se todo mundo fosse católico 100%, isto é, que vivesse realmente a sua fé na família, no trabalho profissional, com seus colegas, né, com seus amigos, né, se vivesse no ambiente social aquilo que aprende
na igreja, aquilo que aprende na Sagrada Escritura, nos padres da igreja, que é a tradição, e mais o magistério, se vivesse isso de verdade, nós, com certeza, transformaríamos o mundo, né? Então é só viver aquilo que nós, ou melhor, aquilo que a igreja nos ensina, né? Então, eventualmente, se por acaso nós percebemos que há uma separação entre o meu comportamento e aquilo que eu sei, né? Ou se eu tenho medo de perguntar algumas coisas porque vai que, né, me dizem o contrário daquilo que eu penso, né? Isso é pior ainda, porque você está na ignorância e não quer sair dela. Então isso seria muito ruim para a nossa vida, não seríamos realmente bons cristãos. Antigamente havia o martírio do corpo, né? Muitos mártires deram a sua vida entre os apóstolos todos, né? E muitos outros santos deram a sua vida pela verdade. Nós, hoje em dia, podemos dar a nossa vida também pela verdade, mas sem morrermos, né? Nós vamos, às vezes, queimar um pouco a nossa imagem, nós vamos não chegar a discutir com alguém, mas vou chegar a dar uma luz para alguém, mas essas pessoas podem nos caluniar, né? Podem falar mal da gente. De certa maneira, é um martírio, né? Um martírio dessa forma. Então, vamos terminar pedindo a Deus que nós sempre cresçamos na fé, né? Crescer no conhecimento da Sagrada Escritura, da tradição da igreja. Sempre é bom pegar algum padre aí para ler, um desses padres até o século VII, VIII. Depois, o magistério da igreja. Sempre estão saindo muitos textos, né? Do Papa Leão atualmente, né? Então, puxa, leia esses textos, tente entender. Agora acabou de falar sobre a quaresma, né? O jejum quaresmal, né? Focado principalmente na escuta, por exemplo. Então, aquilo ali é uma maneira de nos ensinar a viver o cristianismo, né? Então, vamos pedir isso a Deus, crescer na parte de formação doutrinal religiosa, e que Deus me ajude com sua graça a aplicar isso à minha vida, para que nós possamos, através do nosso comportamento, darmos sempre bom exemplo aos outros. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.